O apóstolo Paulo, ele, quando está escrevendo a sua carta e chega no capítulo 15, no versículo de número 4, ele diz algo que eu acho fabuloso, e a partir desse texto hoje nós seremos levados a uma série de mensagens que eu quero repartir com vocês aí nos próximos domingos, se assim Deus for servido em nos manter com saúde e vida, que diz respeito àquilo que a gente precisa aprender com o que foi ensinado. Então vejam vocês que o texto diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, Romanos 15, 4. O texto da nossa exposição será Gênesis 37, mas eu estou introduzindo com essa fala de Paulo que diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, tudo. E quando Paulo disse essas palavras, penso que ele estava pensando na escritura do Antigo Testamento, embora já circulava alguns livros do Novo Testamento que nós temos em mãos. Mas eu penso que quando ele está instruindo a igreja de Roma, ele está falando disso. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Então, só esse texto aqui já seria uma mensagem poderosa, mas o que eu gostaria que vocês prestassem atenção é nessa expressão que Paulo utiliza, falando tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O que nós podemos aprender, ou o que Deus quer nos ensinar nas Escrituras do Antigo Testamento? Então você deve se lembrar dos muitos registros do Antigo Testamento. Você tem nesses registros que foi escrito para o nosso ensino, você tem a menção de personagens. Será que Deus quer nos ensinar a partir da menção dos personagens o que Ele quer nos ensinar? Tem eventos, tem acertos de pessoas e tem também desacertos. Tem também a esperança, às vezes, renovada, alimentada, que nós ficamos empolgados com aquilo que nós vemos. Mas tem também os altos, os baixos, os vales, as tribulações, os sofrimentos. Tem as conquistas, o exercício da fé e as conquistas que vêm, que estão registradas, e nós vibramos com elas, falamos como que isso aqui é maravilhoso de ser lido, mas tem também aquelas frustrações, aquelas derrotas, aqueles abatimentos. Nós temos a própria lei que foi escrita para o nosso ensino, porque na lei de Deus nós aprendemos sobre a vontade de Deus revelada, porque a lei revela a vontade de Deus revelada, escrita, nos instruindo o que fazer, o que não fazer. Mas também a lei de Deus revela o caráter de Deus é santo. Então tudo isso posto, nós aprendemos. E o que nós podemos, o que Deus quer nos ensinar com a história de José, com a narrativa que fala da biografia de José? O que a gente pode aprender nesses dias, no dia de hoje e nos próximos domingos? O que nós podemos aprender? A primeira coisa que a gente vê na história de José, ou uma das coisas que nós vemos, é que José, ele não é um filho de um planejamento humano. Não é um filho de um planejamento humano, muito embora a sua mãe tivesse desejado muito, tivesse tido um período bem difícil na sua jornada, nesse desejo de ter filhos, e como que ela sofre por conta disso, e como que ela padece por conta disso, e como que ela, inclusive, pressiona a Jacó por conta dessas questões. Mas o que a gente vê nas Escrituras é que José, ele é um filho da providência. Ele é um filho da providência, ele é fruto de um milagre de Deus. A sua mãe não podia ter filhos. E nós vemos que, num determinado momento da vida de Raquel,
por uma intervenção, existe a menção do versículo 22 do capítulo de número 30, que diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. E aqui, então, é feita a menção, a partir desta intervenção, né? Deus lembrou, Deus ouviu, Deus agiu. Então, ele surge a partir dessa intervenção de Deus. Deus cura essa mulher, torna essa mulher fértil, e ela fica grávida, e assim nasce José. E porque ele nasce nesse tempo, já da velhice de Jacó, isso acaba gerando algumas situações de complicações relacionais no seio da sua família. Então eu penso que há muita coisa para a gente aprender. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não é um ensino apenas para informar o intelecto. Não é um ensino apenas para informar a sua razão e você ter mais um acúmulo de informação sobre personagens, sobre eventos, sobre acontecimentos, sobre essas narrativas que são tão belas. Mas é para você, de modo bastante pessoal, individual, mas também coletivo, enquanto comunidade, aprender, extrair lições para a sua vida e, sobretudo, sobre a lição maior, sobre o evento maior, porque essa narrativa desse acontecimento que tem esse personagem, que assume esse protagonismo, por assim dizer, a partir do capítulo 37, tendo uma pausa só no capítulo 38 e depois avançando, você vai perceber que isso tudo a gente pode aprender, extrair lições, o seu sofrimento, nas suas lutas familiares, nas intrigas que surgem e que se instalam no seio da sua família, naqueles momentos que você fica confuso e faz pergunta: por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Por quanto tempo mais? Até quando, Senhor? Então você olha para essas histórias e para essa história e você aprende com esse ensino. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então não é só para informar o seu intelecto, a sua razão, para você ter um acúmulo de informação, é para você extrair lições e nessa relação que você tem com esses irmãos do passado, você também possa entender esse projeto, esse propósito macro, maior, que aponta para o Senhor Jesus. Que aponta para o Senhor Jesus. A vida de José, portanto, ela tem sido uma inspiração para todo cristão. É uma inspiração. Você lê a história sobre José e você tem uma inspiração. É maravilhoso. Eu gosto demais da vida desse personagem, daquilo que aconteceu e do quanto Deus tem me abençoado na leitura sobre a vida de José, sobre aquilo que Deus estava fazendo nos bastidores. Às vezes os homens estavam ali tramando nos bastidores das trevas, criando e articulando situações para prejudicá-lo, e numa tentativa até mesmo de matá-lo, porque este era o intento dos irmãos de José, mas tinha uma mão invisível que estava trabalhando para algo maior, para que algo maior fosse executado. Eu já disse que o nome do meu pai biológico é José, mas o nome do meu filho José tem como inspiração esse personagem, porque a mãe do José estava grávida e foi nesse período que o Senhor Jesus me alcançou e lendo as Escrituras e falei: vou colocar o nome dele de José. Se for menino, o nome vai ser José. E ele é José. Então, é uma inspiração. E a história dele, de José, como vocês bem sabem, ela é marcada por profundas tensões. Como a gente vê tensões na vida de José e da sua família nessa história, nessa narrativa. E nesse enredo, todavia, Deus se mostra como Deus soberano sobre todas as coisas. Deus se mostra como um Deus provedor, um Deus que manifesta a sua providência, mesmo nas tragédias dos seres humanos e no contexto de família,
mesmo quando muitas dores são sentidas, mesmo quando noites terríveis se instalam, Deus se mostra como um Deus soberano efetivamente, que tem o controle de todas as coisas, e Deus está fazendo bem ao seu povo. Então, dito isto, vamos ao capítulo 37, e nós vamos dividi-lo em duas partes, em razão da extensão do capítulo. Hoje nós vamos numa primeira parte, do versículo 1 até o versículo de número 24, e nós vamos olhar para este capítulo como que aquilo que alguns estudiosos gostam de classificar as narrativas de cena. Então eles falam que às vezes você vê uma cena que é sendo construída, que tem esse compasso, às vezes mais lento, criando uma tensão, às vezes num compasso mais acelerado nas narrativas, às vezes gerando uma curiosidade, meio que dando uma pausa e voltando a desenvolver-se para alcançar o seu clímax. Então nós vamos olhar desta forma para esse texto. Vejam comigo e acompanhem comigo a leitura dos primeiros versos, olhando então a primeira cena que diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Talvez seja interessante você grifar isso aí. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Mais alguma coisa para ser grifada. Tendo José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isto tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Veja só que nós temos uma cena grande, conforme aquilo que eu disse que alguns estudiosos classificam. E dentro dessa cena tem outras cenas que, à medida que nós avançarmos, nós vamos pontuando alguma coisa dela. Veja só que nessa primeira cena, nós temos aqui alguns ingredientes que levedam ao relacionamento familiar, que contribuem para que um relacionamento familiar é marcado por tensões, rivalidades, e por aquilo que eu, no meu modo de ver, é o pior de tudo, que é o ódio. É quando, dentro de um convívio familiar, as pessoas revelam, a partir dos seus atos, de suas palavras e de suas intenções, um ódio pelos os membros da sua família ou por algum membro da família. E quais são esses ingredientes, como nós vemos nesse compasso dessa narrativa? A primeira coisa é quando o texto faz menção que José, servindo com seus irmãos, e de modo mais particular com os filhos de Bila e de Zilpa, diz o texto que ele trazia más notícias deles a seu pai. Diríamos, numa linguagem popular brasileira, que ele
era aquilo que é a chamado no nosso contexto de dedo duro. Ele via o que acontecia, o que os seus irmãos faziam, e quando ele percebia que aqueles comportamentos, aquelas atitudes, aquelas ações dos seus irmãos não eram condizentes, ele vinha para o seu pai e falava: papai, os meus irmãos, os seus filhos fizeram isso, aquilo, outro. É verdade que talvez alguém possa criar uma objeção, mas falar: mas eu acho que, de certo modo, isso é legítimo, porque, no final das contas, Jacó ou José deve obrigação ou respeito ao seu pai, então ele tem que manter o seu pai informado sobre esses desvios e esses equívocos e possíveis práticas imorais e levianas por parte dos seus irmãos, inclusive na tratativa dos negócios do pai. É possível isso, e alguns estudiosos vão dizer que talvez seja por isso que é feita menção desse elemento aqui, de que ele trazia más notícias para o seu pai. Todavia, isso vai gerar um mal-estar. Isso gera um mal-estar. Ninguém gosta de que as pessoas dedurem, denunciem as suas práticas e contem para as pessoas sobre as suas práticas. E isso posto é um primeiro ingrediente que vai azedar a relação de José com os seus irmãos neste ambiente de uma família grande, de muitos irmãos. O segundo ingrediente é a predileção de Jacó por José, o amor que Jacó tem por José. E não é um negócio velado. Se você olha para o versículo, você vai notar que o versículo 3 diz assim: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. O que a gente vê nesse texto, e depois o texto vai reforçar isso mais adiante, desse amor que ele tinha no versículo 4, vendo, pois, seus irmãos, vejam só, que a coisa não está acontecendo às escondidas, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos. Então era uma coisa escancarada, e Jacó não fez nenhum esforço para esconder a sua predileção. É bem provável que esse amor de Jacó por José se dá por duas razões. Primeiro, porque ele é filho de Raquel. Raquel é o grande amor de Jacó. Ele tem as suas mulheres, ele tem Lia, tem Zilpa, tem Bila, que vem como que a riboque em razão do casamento. As filhas receberam essas mulheres e elas acabaram sendo mães dos filhos de Jacó. Só que, em razão desse amor que nunca foi escondido, que sempre as Escrituras escancarou o amor que ele tinha, a afeição que ele tinha por Raquel, e tendo esse menino chegado tardiamente, ele então não esconde o amor que ele tem por esse filho. E, queridos, esse tipo de coisa, aos casais que têm mais de um filho, a gente tem que tomar muito cuidado na criação dos filhos. Porque, às vezes, a gente, ainda que não propositalmente, mas a gente pode, por meio de ações, de palavras, de trato, de presentes que nós damos, revelar de alguma forma para os outros filhos que estão observando o trato de que aquele é o queridinho do papai ou é o queridinho da mamãe. E isso é um desserviço ao reino de Deus. Isso é algo que machuca muito, que prejudica muito o trato emocional, a formação dos filhos e cria no ambiente de família um tipo de rivalidade que pode culminar, inclusive, com tragédias. É sabido que tem filhos que enveredam por determinados caminhos e, claro, as escolhas são escolhas feitas por pessoas morais e, portanto, elas terão que arcar com as consequências, mas lá pelas tantas, quando pergunta por quê, ela fala: não, porque eu senti que meu pai tinha um certo descaso com a minha pessoa. Ele amava mais a Beltrano, mais a fulano, ele dava mais atenção a esse, atenção àquele, e isso vai criando um tipo de adoecimento, e mais do que isso, rivalidade, tensões, brigas, intrigas. Se você olhar para o texto, você vai notar que a expressão é muito forte.
o amava mais, versículo 4, o amava mais que a todos os outros filhos, e odiaram-no, e já não podiam falar pacificamente. E de quem é a culpa? Nesse caso, é do pai. É do pai. Muito cuidado no jeito como você trata os seus filhos. Muito cuidado no jeito como você presenteia os seus filhos. Muito cuidado nas falas que são dirigidas aos seus filhos, em detrimento de outros filhos que estão ali em torno da mesa. E você começa, então, a destacar predicados de um filho em detrimento do outro. Esse tem essa virtude, esse tem aquilo, e aquele outro tem aquilo outro. E o outro que escuta, que vê, vai introjetando isso na alma como um veneno, e isso pode acabar com um tipo de tragédia. Pode prejudicar muito a família, no tratamento e na criação e na condução. Então, esse é um segundo ingrediente. O primeiro ingrediente é as más notícias, o segundo é a predileção, o terceiro ingrediente é o status que Jacó vai dar quando ele, então, presenteia José, dando-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Isso aqui vai promover, de fato, agora, dentro de uma estética, uma predileção, uma distinção. Isso coloca José definitivamente agora, não só em razão do amor, mas em razão do presente, em evidência em relação aos demais filhos. Imagina só, os estudiosos vão dizer que essa túnica talar de mangas compridas, ela era colorida, com muitas cores. Inclusive, era como que trazendo um tipo de alusão de governo, de alguém que nasceu para governar. E, de fato, na providência, José será esse tipo de pessoa. Na verdade, quando ele vem nesse corredor da história de Raquel e de Jacó, ele vem como um ato da providência, como um resultado de um milagre, e Deus traz esse moço para a história, e, de fato, ele vai se despontar como alguém que governa, como alguém diante de quem os seus irmãos terão que estar em torno dele. Só que esse momento em que Jacó presenteia, que vai conferir um tipo de status para ele, nessa configuração de família, isso vai azedar ainda mais os relacionamentos entre os irmãos. Mais um ingrediente para levedar o relacionamento familiar. E o quarto são os sonhos que ele teve. Os sonhos que ele teve. Diz aí o texto, no versículo de número 5, que José teve um sonho. E ele teve o sonho e contou aos seus irmãos. Claro que ele não tem noção das implicações, do que isso representa exatamente, o que isso significa. Embora depois ele vai se tornar um intérprete de sonhos, de significado de sonhos. Mas ele conta aos seus irmãos o sonho como um sonho, dizendo: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se inclinaram perante o meu. Depois do segundo sonho, teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E quando ele conta isso, então, os irmãos, e nesse segundo momento o pai: mas que história é essa? Você está dizendo que nós vamos nos curvar diante de você, que você vai reinar sobre nós, que você vai ter um governo sobre nós? Inclusive o seu pai também faz esse tipo de pergunta, mas o seu pai meio que para, porque o seu pai tem uma vasta experiência com esse tipo de ação de Deus na história, de sonhos, daquelas intervenções do passado, conforme Hebreus registrou, tendo outrora Deus falado de muitas maneiras, muitas vezes, pelos pais, por medições disso, daquilo, aquilo outro. Então Jacó, ele escuta, dá uma reprimenda no filho, mas de repente ele para e fica maturando aquilo, diz o texto, considerava o caso consigo mesmo. De repente ele já percebe, quem sabe, vestígios daquilo que Deus está para fazer na história, daquilo que vai acontecer na vida de José. Mas como que as coisas não estão tão encaixadas, as peças do quebra-cabeça ainda, ninguém entende muito bem o que está acontecendo, o certo é que os irmãos interpretam essa situação como sendo uma insinuação. E é mais do que isso. Embora José não esteja fazendo isso, você está insinuando isso? E isso, então, irmãos, é um coquetel para fermentar a relação em família.
Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado no como nós nos comunicamos em família. Do modo como o homem se comunica com a sua esposa com o seu marido, os pais com os filhos e os filhos com os pais. Porque dependendo da situação, dependendo do caminho que nós escolhermos para nos comunicarmos, isso pode azedar drasticamente os relacionamentos familiares. E aqui nós estamos vendo isso, como que isso está afetado, como que isso está prejudicado. Um verdadeiro coquetel, gestador de animosidade familiar. Tome cuidado com as ações que você empreende na sua casa, com seus filhos, com o seu cônjuge. Tome muito cuidado. Tenha cautela, tenha prudência, tenha bom senso, porque tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então veja só, esse ensino que nós estamos vendo nessa narrativa é para nos ensinar como lidar com os nossos relacionamentos familiares. Isso já são lições tremendas, ricas, que nós deveríamos acolher de bom grado nessa manhã, e talvez você esteja experimentando algum tipo de tensão familiar, por alguma razão, e quem sabe tem algum tipo de relação que se assemelha com esse ensino. Então, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Agora, veja só, os resultados dos sonhos, ou o resultado dos sonhos de José, mostra que tem um plano em curso. E o plano não é de José, o plano é de Deus. Os sonhos que José teve, embora os seus irmãos não tenham se sentido confortáveis, entretanto, eles já são como que instrumento, vestígios para apontar para algo maior que vai acontecer na história, como algo que faz parte da soberania e da providência de Deus. Os membros da família não estão entendendo, mas Deus está agindo. Deus está agindo. A segunda cena que nós vemos é que a gente avança aí do versículo de 12 até o 17 e diz assim: e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. E então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã, diz a palavra de Deus. Agora, nessa segunda cena, nós vemos a necessidade da realização de uma missão. Uma missão precisa ser realizada. Uma tarefa precisa ser executada. E a viagem vai ser longa e a viagem tem muitos riscos. Agora, o que nós aprendemos aqui nesse ensino? Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A primeira coisa que nós vamos ver é a preocupação desse pai. Esse pai, entretanto, tem os seus erros, os seus equívocos, mas ele também tem preocupação com seus filhos. Onde estão os meus filhos? Em que lugar eles se encontram? José, eles estão em Siquém? Então você nota que este homem também, conquanto eles têm os seus erros, ele tem também os seus acertos. Ele olha para essas ações, para esse trabalho, essa administração, esse empreendimento dos filhos, que estão todos engajados na questão do empreendimento da família, da prosperidade da família. Todos eles trabalham, todos eles saem para a linha de fronte para trabalhar, cuidar dos rebanhos. E, de repente, esse homem, em razão da demora, em razão da distância e, sobretudo, em razão do lugar,
Ele se preocupa com os filhos e com o rebanho. Por que a preocupação com o lugar? Porque Siquém foi o lugar onde Diná, a irmã deles, foi violentada, foi abusada. E foi em Siquém também que Jacó tornou-se odioso, dentro daquele contexto, daquela configuração social. Por quê? Porque Simeão e Levi, irmãos de sangue legítimos de Diná, mataram os homens daquela cidade. Então, quando Jacó tem ciência que eles rumaram para aquelas bandas, que eles levaram o rebanho para aquela direção, depois de muito tempo, ele ainda tem assombros, ele tem receios de que talvez os seus filhos possam cair numa emboscada, numa armadilha. Então, ele é um pai que tem erros, mas ele também tem acertos. Ele olha e tem preocupação com seus filhos. E uma vez que ele tem preocupação com seus filhos, nós vemos a segunda coisa, ele dá uma ordem para José. José, vá até onde estão os seus irmãos. Vai enviar-te-ei a eles. E José, então, recebe ordem do seu pai. Então, por um lado também, Jacó, ele tem o exercício da sua paternidade, da sua autoridade. Da sua autoridade. Porque, irmãos, na verdade, nós pais, nós cometemos equívocos, é verdade, na criação dos nossos filhos. Mas pela graça de Deus, às vezes, e tantas vezes, nós acertamos também pela bondade de Deus, cumprindo com a nossa autoridade paternal, espiritual, conduzindo, se preocupando, atentando para aquilo que os nossos filhos estão fazendo. Para aquilo que os nossos filhos estão fazendo. E aí, queridos, uma coisa interessante aqui para os pais. Você, pai, acena assim para mim, para eu saber que você está aqui ainda, não só com o corpo, mas atento. Você, pai, você tem a obrigação de investigar o que os seus filhos estão fazendo. Vocês não podem deixar os seus filhos alienados, à solta. O que eles estão vendo? O que eles fazem? Com quem eles andam? Até que hora eles ficam, aqueles que já têm filhos maiores, como é o meu caso, né? Mas você tem a obrigação de monitorar. O seu filho não tem essa de falar assim, ué, papai, você vai querer invadir a minha privacidade, querer ver o meu celular? Vai querer ver sim, criança. Adolescente, tem que ver sim para o seu próprio bem, porque talvez você esteja caminhando metaforicamente num caminho que oferece riscos, muitos perigos. Há muitos bandidos, há muitos homens maus, malignos, por detrás das telas, na internet, querendo assediar os nossos filhos, querendo trazer e trazendo, de fato, de verdade, instruções perniciosas para os nossos filhos. Nós temos a obrigação de querer saber onde os pés dos nossos filhos estão, o que eles estão fazendo, com quem eles estão andando, o que eles pensam, o que eles falam, queridos. Ah, papai, isso, o senhor não pode? Pode sim, e deve fazer isso sim. Não tem essa não, você não tem autonomia. Está debaixo da nossa tutela, está debaixo do nosso teto, está comendo o nosso feijão e o nosso arroz e o chão de dentro de frango. Você não tem essa autonomia não, querido. Você não tem essa autonomia não. Mas, por outro lado, nós corremos o risco de algum tipo de omissão. Não, deixa meu filho. Afinal de contas, ele tem senha. Que tem senha? Que conversa é essa? Que senha do smartphone, do aparelho, seja lá o que for? Que anonimato é esse? Coisíssima nenhuma. Eles não sabem, às vezes, quais os caminhos eles estão andando. Agora, queridos, quando José recebe a ordem do pai, ele demonstra-se um filho obediente. O texto diz, no versículo 13, no finalzinho, diz assim, vem enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Prontidão, diligência para obedecer. Ô filhos, prestem atenção, preste atenção. O mandamento com promessa é honrar aos pais e obedecer aos pais. Este é o mandamento com promessa para os filhos. Se vocês se mantêm arredios, se vocês se mantêm desobedientes, se vocês dão de ombros, se vocês ignoram o que os pais pedem a vocês, vocês estão numa rota de colisão, de acolhimento de consequências graves, gravíssimas, porque Deus trará disciplina sobre os filhos desobedientes. Então, filhos, obedeçam os vossos pais. Acatem o que os vossos pais estão dizendo. Acolham a instrução dos vossos pais. Não adiem.
Sejam e tenham prontidão para acolher o que os vossos pais estão dizendo. Diz o texto que José diz: eis-me aqui. A viagem é longa, a missão é complicada, é complexa, tem muitos dias. Os estudiosos acreditam que essa distância era mais ou menos 96 quilômetros. É muita coisa para andar. É muita coisa para andar. Não tem patinete não, querido. Em torno do Guará agora está cheio de patinete, né? Não, tem que ser a pé, tem que dormir ao relento, tem que enfrentar o calor do dia, tem que enfrentar a geada da noite, mas ele diz, eis-me aqui, e ele vai fazer o que o pai está pedindo. Tem riscos de morte, mas ele é obediente ao pai. Hoje nós vivemos numa geração em que a autoridade está sendo tripudiada, os filhos não respeitam, não acolhem a instrução, não obedecem aos pais, embora com vida religiosa, entretanto, vivendo de um modo alienado, com a mente secularizada, fazendo aquilo que dá na telha. Isso é perigoso, isso é terrível. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. E aquele que é maior do que José, o Senhor Jesus, ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Se você acha que o exemplo de José, que os vestígios que nós encontramos que são louváveis e nobres, se você acha assim, não, mas ele era um pecador como eu, então olhe para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não titubeou, ele obedeceu o seu Pai à risca, todos os mandamentos, ele se submeteu voluntariamente, ativamente, para obedecer ao seu Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, disse Jesus. Mas em José a gente aprende com ele também. Ele obedece ao seu pai. Nessa cena, queridos, você percebe que a providência, embora você lendo de modo mais pausado, mais pormenorizado, você não vai encontrar em um momento sequer a menção, né, de Deus, do Senhor, dessas coisas todas. Mas aqui a providência já começa a ganhar o seu caráter visível. O seu caráter visível. Porque, veja só, ele sai e, de repente, ele chega num determinado lugar, né? E diz o texto, que no versículo 15, veja aí, que diz assim, e um homem encontrou a José, que andava o quê? Que andava errante pelo campo. E lhe perguntou, veja só, José está meio que perdido. Meio sem saber o que fazer, ele chega num determinado lugar, seus irmãos não estão. Só que aqui a providência de Deus, que está pavimentando um caminho para fazer coisas maiores por meio da vida de José, ela já mostra a sua atuação. Porque qual a probabilidade num contexto desse, de deserto, de riscos, de situações difíceis, um homem que não tinha um GPS, o Waze, não tinha Google Maps, que não sabia o que fazer, não tinha uma bússola. Mas, de repente, Deus tem direção para a nossa vida. Porque ele está andando errante, mas ele é encontrado por um homem. E ao ser encontrado pelo homem, não é ele que faz pergunta ao homem, é o homem que faz pergunta para eles, que procuras? Nota-se que ele está meio que sem rumo, meio perdido, meio sem saber o que fazer, mas de repente ele recebe uma abordagem. O que é isso, senão a providência de Deus cercando José? Porque tem coisas maiores para acontecer, tem eventos mais sublimes para que sejam realizados a partir da vida dele. E José não vai se perder no deserto, José não vai ser enterrado na areia do deserto, porque Deus acha aqueles que ele ama, que estão aparentemente perdidos sem saber o rumo a seguir. O que procuras? Ele é encontrado, ele é abordado, e mais do que isso, ele é orientado, respondeu, procuro meus irmãos, dize-me onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. No plano de Deus, aquele homem estava no lugar certo,
na hora certa, com a abordagem certa, com a informação certa, porque ele ouviu os irmãos de José falando assim, vamos sair deste lugar e vamos em direção a Dotã. Então José tem informações precisas para que ele pudesse municiar José, para que José seguisse nessa direção, em direção a Dotã. Um homem que está errante, de repente tem direções sólidas, assertivas, é para lá que você deve ir, é para lá que os seus irmãos foram, queridos. Tantas vezes a gente está confuso nas encruzilhadas da vida, não é verdade? Quem aqui já se encontrou assim, nas encruzilhadas da vida, sem saber o que fazer? O que eu faço? Qual caminho eu devo seguir? E agora? E de repente, de um modo inusitado, uma placa de sinalização da providência surge no seu caminho, apontando direção para você. E você se sente confortável em seguir para aquele rumo, porque você sabe que aquilo não é uma situação fortuita, não é fruto do acaso, não é sorte, é Deus agindo nos desertos da nossa vida, para nos mostrar o caminho pelo qual nós devemos seguir, a direção que nós devemos trilhar. Maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Já contei aqui, Omar, e por amor àqueles que não ouviram, conto de novo. Eu estava indo visitar minha mãe com os meus filhos, à época só tínhamos o José e o João, e num Fit Uno Fire, aquele é um jeguinho, um trator, não é verdade? Colocamos o bichinho na estrada e sentei o pé, 60 km por hora. Mas teve um momento que ele alcançou velocidade, porque depois que ele desenvolve na reta, não é, DJ? Aí o bichinho alcança a velocidade. E aí, meus irmãos, estava à noite, estava escuro. E quando eu olhei, tinha aquela carreta, sabe? Aquela carreta pesada, com pedra naquela região nossa do Espírito Santo. E o cara com o farol ali, né? O cara, aquilo é um pavor, gente. Você já viu aqueles filmes que tem um carreteiro maluco perseguindo alguém para matar? Eu me senti daquele jeito. Eu falei, cara, ele vai passar por cima da gente. Então eu não folguei o pé, né? Porque se tirar o pé do acelerador, o bichinho... E aí depois para você de novo desenvolver. E nesse meio tempo, queridos, entrou um cão na minha frente. Literalmente um cão, tá? Um cão entrou na minha frente, grande, eu não sei a raça, se era um pastor alemão. E eu não podia sair para a pista da esquerda e nem parar. Você vai parar na frente do caminhão daquele? Você vai virar um bife de hambúrguer. Vai virar um bife de hambúrguer. O cara vai passar por cima, ele não alivia. E aí, passei por cima do cão. Eu digo que o cão entrou na minha frente e eu passei por cima do cão em nome de Jesus. Né? E toquei. E cheguei lá. Aí meu padrasto olhou o carro e falou, ih, rapaz, você quebrou o para-choque, hein? Falei, puxa vida. Porque o carro era novo e era da igreja. A igreja tinha comprado para eu fazer o serviço de pastoreio, visitar as famílias, né? E agora? E um para-choque novo? Quanto é um para-choque? Aí voltei, constrangido, informei o conselho e entrei na labuta de pesquisar preço. Um dia saí na segunda-feira, decidido na minha folga. Falei, hoje eu vou encontrar esse para-choque. Não posso ficar com vergonha, envergonhado aí diante dos meus presbíteros. Preciso resolver essa questão. E saí da capital em direção ao município de Cariacica. Atravessei a ponte, não tardou. Quando eu atravessei a ponte, pensando numa determinada loja, o trânsito estava interrompido em direção à Vitória e também a Cariacica. Uma carreta atravessou a pista. Eu falei, puxa vida. Aí eu tive uma sacada. Falei, não, vou entrar nesse bairro aqui da favela e vou sair, vou ganhar um tempo até passar esse... Só que quando eu subi na favela, passei em frente uma oficinazinha precária. E quando eu passei, aquela coisa de Deus, eu freiei. E parei, vou lá ver esse mecânico. E vi o mecânico, conversei com o mecânico, encurtando a história. O mecânico falou, não, eu tenho CNPJ, vou comprar no meu CNPJ e o para-choque com o meu serviço, pintado, tudo no lugar, vai ficar por R$500. Queridos, o que é isso senão a providência? A providência, o para-choque novo era mais de R$1.500. Com o serviço eu ia pagar no mínimo R$2.000.
E Deus me levou para a favela, porque lá tinha uma oficinazinha que Deus haveria de usar para me abençoar, para que eu pudesse resolver o problema. Queridos, não olhe as situações do dia como coisas fortuitas. Perceba os sinais da providência. Não fique tão insensível, tão endurecido, a ponto de não enxergar mais o cuidado de Deus nos meandros da vida, nos detalhes da vida. Deus está cuidando da sua igreja. Às vezes nós ficamos entorpecidos, com os olhos obscurecidos, e não enxergamos mais. Mas é um conselho, é uma fala, é alguma coisa que surge no caminho, é uma placa de sinalização da providência para nos levar para um rumo sólido e seguro, para um destino para o qual nós não sabíamos, mas Deus sabe como nós precisamos chegar lá. Vemos ainda, queridos, nesse texto, avançando um pouco, para o que está posto. Quando eles chegam, veja aí o versículo 18 a 24, diz assim: de longe o viram os irmãos dele. E antes que chegassem, olha só a tragédia, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue. Lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água, diz a palavra de Deus. O que a gente vê a partir dessa cena é uma conspiração. E a conspiração aqui, em primeiro lugar, ela é uma conspiração contra o plano de Deus. Vamos ver no que vai dar os seus sonhos. Vamos ver agora e vamos tirar esse tal sonhador do nosso caminho. Então, no primeiro lugar, a proposta deles ao planejar, executar José, é uma conspiração, em primeiro lugar, contra o plano de Deus. Eles estão atentando contra o plano de Deus. Porque eles não admitem a possibilidade de que aqueles sonhos venham a concretizar. Só que os sonhos não são de José. Os sonhos não são ideais de José. Não são planejamentos estratégicos, métodas estabelecidas por José, objetivos profissionais de José. Não, os sonhos são de Deus. Mas eles querem matar aquele que sonhou, porque eles pensam que se matar aquele que sonhou, os sonhos não vão prosperar. Só que eles estão enganados. Quantas vezes a gente encontra pessoas que elas estão agindo contra pessoas, mas elas não sabem que estão atentando contra projetos de Deus, contra planos de Deus, contra aquilo que Deus intentou, Deus decretou, Deus planejou. Só que elas não terão como prosperar, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem ser frustrados. Pode tentar, mas não podem ser frustrados os planos de Deus. Mas eles arquitetaram de modo planejado a conspiração. Eles planejaram, vamos esperar ele chegar e vamos matá-lo. Só que, mais uma vez, a mão invisível da providência e da soberania de Deus entra em ação. Porque Deus tem um plano. O seu plano é maior do que o nosso plano. O seu plano é maior do que os planos dos irmãos de José. Os seus planos são maiores do que o plano de José. Porque surge na providência ainda um resquício de sensatez e de prudência de um dos irmãos, de Rúben, que ainda resguarda, ainda abriga no seu coração pecador resquícios de uma ética, no que diz respeito à preservação da vida.
Isso é resquício de ética, porque às vezes a gente olha para a sociedade e ela está caótica, ela é imoral, ela é perniciosa, mas a gente encontra aqui e ali e acolá, em pessoas, em famílias, resquícios da ética de pessoas que ainda olham para a vida do jeito que Deus olha, olham para a vida do jeito que o mandamento pressupõe de como que deve ser o trato com a vida. Porque ainda que a coisa esteja muito ruim, caótica, ainda Deus preserva esses resquícios no coração. E aí surgem o Rubem, que entra com uma argumentação. É claro que a argumentação dele é uma argumentação para ganhar tempo. Você nota aí no versículo 21, mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna, que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir a seu pai. O que ele está fazendo? Ele está usando a argumentação, movido por esses princípios ainda latentes e preservados da ética, ganhando tempo. Eu preciso ganhar tempo. Preciso ganhar tempo. Porque se depender dos meus irmãos, ele conhece os irmãos. José seria definitivamente fulminado. Mas com tudo isso, você ainda percebe que um coração que está dominado pelo ódio, ele quer levar adiante tudo aquilo que foi planejado. A chegada de José, portanto, é marcada por um encontro movido pela fúria. Eles estão furiosos, eles estão guardando isso, porque o ódio, queridos, o ódio no coração, ele vai fermentando e vai azedando até que isso transborde, né? Ele vai meio que consumindo você, mas também em algum momento ele será despejado na direção daqueles que é alvo do ódio. E aí você olha, eles tiraram a túnica de José e eles lançaram José na cisterna, conforme a orientação de Rubem. E aqui eu caminho para terminar com vocês. A semana que vem a gente volta a partir do versículo 25. Em tudo isso, quando a gente olha para essa cena e para aquelas que virão, Deus estava trabalhando para realizar algo grandioso. Deus estava trabalhando para realizar algo grandioso. Porque a providência de Deus, ela tem como uma das suas marcas é de transformar aquilo que é desastroso numa peça linda. Às vezes aquilo que é desastroso, aparentemente assustador, Deus está usando aquilo para fazer uma peça linda. Algo estupendo que deixa a gente boquiaberto, maravilhado, em dizer e chegar à conclusão, foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem fez isso. É como que nessa ação de Deus, num quebra-cabeça com muitas peças, às vezes você tem dificuldade de encaixar e você nem tem condição de encaixar a peça, mas essa mão de cima vem e manuseia as peças e a última peça é colocada por ele. E quando você olha para aquela peça de quebra-cabeça, que as peças soltas não faziam nenhum sentido, tudo atabalhoado, tudo estranho. Mas quando a última peça alcança o lugar no qual ela deve estar, você fala, uau, lindo! Há pessoas hoje que fazem como instrumento de enfeite, de decoração das casas, um quebra-cabeça, compra e vai montando as peças e depois você chega na casa da pessoa e olha aquela visão maravilhosa, colorida, linda, bela, e você pergunta e a pessoa diz, não, isso aí é um quebra-cabeça que eu montei e aí eu comprei essa moldura e aí está. Mas quando ficou belo e bonito daquele jeito? Quando a última peça foi colocada. As peças aparentemente estão soltas, mas Deus está fazendo com que elas se encaixem, para que num determinado momento a gente possa visualizar e vibrar com aquilo. As muitas semelhanças de José com o Senhor Jesus, porque de certo modo José é um tipo de Cristo. As muitas semelhanças, algumas delas é que assim como José foi odiado pelos seus irmãos, o Senhor Jesus também foi odiado pelos seus. Assim como José enfrentou a fúria dos seus irmãos, o Senhor Jesus enfrentou a fúria dos homens. Um desejo sanguinário de tentar matar o Senhor Jesus, o que de fato fez com que o Senhor Jesus fosse levado à morte. José foi poupado, mas o Senhor Jesus não foi poupado. Ele não foi poupado.
José foi levantado para governar, num ponto de vista histórico, temporal. Mas o Senhor Jesus veio para governar eternamente. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele veio para governar e diante dele, todos os feixes, todas as pessoas terão que se curvar diante do Senhor Jesus. Reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que só há salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. Quem já leu a história de José, sabe o final. É maravilhoso. É como um filme. Quando você já viu, por mais de uma vez, você começa a ver pela terceira vez e você já sabe o final. O final da história de Deus com o seu povo é maravilhoso. O Apocalipse é que coloca diante de nós esse cenário. Não tem derrota. Há sofrimento no corredor da história. Há lágrimas no corredor da história. Há frustrações no corredor da história. Há situações difíceis no corredor da história. Mas o final, nós cruzaremos a faixa de chegada e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Aquele para quem José apontou e aponta no relato bíblico. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe nessa manhã.